Olá pessoal, boa noite, mais um Momento Mágico, Márcia Barreto, mais uma segunda-feira. Hoje eu estou falando aqui com vocês direto da cidade do Porto e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cristaloterapia. Vou aproveitar e vou aqui convidar umas pessoinhas, lembrando para elas assistirem a live. Você que está aí pode, se quiser, claro, compartilhar essa live com seus amigos e convidando quem você desejar, compartilhando na sua linha do tempo. A gente vai cada vez mais fazendo um movimento para que mais pessoas possam chegar a esses contatos, a aproveitar um pouco mais essas energias. Vamos ver o que a gente pode fazer, não é? Então, se você está aí, obrigado porque está entrando mais uma vez. Oi Cícero, oi Sueli, oi Mônica, oi meu amor, você está aí também. Oi Cristina Pinho, deixa eu ver quem mais que está aqui. Oi Esmeralda, oi Regina, oi mãe, oi pai. Então, pessoal, nessa live de hoje, eu quero falar um pouquinho, mais uma vez, sobre cristaloterapia. Tive na semana passada a oportunidade aqui na cidade do Porto de encontrar uma pessoa que eu conheci há uns 2 anos atrás, a Ana Macieira, uma astróloga fantástica, que tem um trabalho lindo, que eu agora resolvi também começar a estudar astrologia com a Ana. Vai ser uma experiência muito bacana. E a Ana, no workshop dela, falou uma coisa que para mim é muito importante. Todas as pessoas dizem que a Ana fala sobre astrologia de uma maneira muito fácil e simples, e ela disse que eu falo sobre cristais da mesma maneira que ela fala da astrologia. Então, foi um elogio, uma coisa bem bacana. E realmente, em todas essas formações que eu dou, em todo o trabalho que eu realizo, a cristaloterapia é uma coisa muito forte. O oráculo terapêutico Anjos Cristais que eu desenvolvi é justamente uma conexão da energia dos anjos com a energia dos cristais. Os cristais, eles têm toda uma característica que é extremamente física. A estrutura molecular dos cristais é semelhante à estrutura molecular do nosso corpo. E é por isso que a cristaloterapia é uma ciência. É por isso que quando a gente acessa a energia de um cristal, a gente entra realmente num processo de cura. Cura física, cura mental, cura emocional. E existem particularidades em cada cristal que fazem toda a diferença. Nós podemos, por exemplo, pensar nos cristais cor-de-rosa como cristais ligados ao amor, à autoestima, ao alto valor, mas cada um deles vai ter uma particularidade. Quando, por exemplo, falamos em cristais de quartzo, e aí tem o quartzo verde, o quartzo rosa, o quartzo azul, o citrino e a ametista, que também são formas de quartzos, nós teríamos a mesma característica, o mesmo princípio ativo nesses cristais. Mas aí entra uma outra coisa que é muito interessante, que é o conceito de luz e cor. Os cristais trazem dentro deles a energia da sua cor primordial, da sua luz primordial. Não é uma matéria mística, é uma matéria física, é uma matéria científica. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos a falar sobre os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. E o reino mineral, ele dá suporte para toda a existência desses demais reinos: o vegetal, o animal e o hominal. A
as pedras, né? Eu normalmente, eu brinco, vou pegar umas pedrinhas, mas costumo chamar os cristais de elementos, né? De seres, porque realmente a energia de um cristal, ela é tão poderosa quanto a energia de um elemental da natureza, uma labareda de fogo, um vendaval, o próprio elemento água, né? Todos esses elementos, eles estão representados também no nosso universo, no nosso corpo, no nosso cristal. E isso é muito importante. A cristaloterapia, então, é uma ciência que trabalha por ressonância energética, o cristal tendo a mesma estrutura molecular do nosso corpo, ele é capaz de transferir para nós tudo aquilo que a gente precisa. Então, se a gente precisa de energia, se o nosso brilho pessoal está apagado, se a gente se sente cansado, se a gente tem um desânimo, um bom cristal para a gente usar é a pedra do sol. Por outro lado, se a gente tem emoções demasiadamente vivas, muita ansiedade, muita irritabilidade, muita pressa, muita angústia, a gente pode usar também uma ametista. Se você deseja realizar firmemente algumas coisas na sua vida e tem uma dificuldade de materializar essas coisas, você pode usar um ônix. Então, cada um dos cristais tem a sua própria personalidade, a sua particularidade. Isso é que faz diferença quando a gente trabalha, quando a gente se envolve com cristaloterapia. E sabe, pessoal, é claro que todos nós temos conhecimentos muito específicos, nós nos aprofundamos naquilo que estamos fazendo e é assim que deve ser. Mas eu também acho que quanto mais fácil e quanto mais viável for o processo, mais funcional as terapias vão ser. Mais pessoas vão ter acesso a essas terapias, mais possibilidades vamos ter no nosso dia a dia. Então, se você conhece os cristais, você pode fazer uso deles no seu dia a dia. Se você não conhece, você tem que pelo menos procurar perceber ou procurar se informar se esse cristal tem uma vibração mais densa ou mais sutil. E isso vai nos mostrar se esse é um cristal que nós vamos andar na nossa bolsa, no nosso corpo, se vamos fazer uma conexão energética através do nosso corpo físico, se vamos fazer uma conexão energética no âmbito fisiológico, que é feito pela água de cristal e pelos elixires de cristal. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui para lembrar vocês, a cristaloterapia é uma ciência e é claro que a gente também pode trabalhar com a metafísica dos cristais, né? Aquilo que está oculto, aquilo que não representa matéria física, para atrair para a gente novas possibilidades, para atrair sorte, para atrair proteção, para atrair amorosidade, coleguismo. A gente pode sim usar essa parte mais metafísica, mais oculta, mais, eu diria, mais mágica dos cristais, mas sempre lembrando que eles têm uma propriedade física e essa propriedade física faz toda a diferença para a gente. No dia então de hoje, nessa live de hoje, eu quero dar uma dica para vocês, que é o uso dos cristais na água como remédio. É o conceito que eu chamo de água cristalina.
Todas as vezes que a gente conhece um cristal, estuda as propriedades dele e percebe que aquilo que o cristal está dizendo, né, que os autores, as bibliografias contam para a gente sobre o cristal, se a gente identifica que a gente precisa daquela energia em nós, nós podemos preparar uma água cristalina. O que é água cristalina? Nós vamos verificar a energia que a gente deseja alcançar, que a gente deseja trazer para a nossa vida. Vamos colocar esse cristal, lavar com água e sabão neutro e só isso. Não vamos colocar no sol, não é necessário colocar na chuva, não é necessário colocar na terra. O cristal, ele tem a sua inteligência interna. O cristal, ele não precisa ser recarregado por nenhum outro elemento da natureza. Ele mesmo se autoalimenta. E num dia que o cristal se parte, se o cristal perde o brilho, se o cristal muda de cor, aí sim ele já fez o papel dele. Ele já ofereceu para a gente tudo o que ele podia. E aí, nesse momento, nesse dia, nós é que devolvemos ele à natureza. Colocamos de volta num jardim e ele volta a ser matéria orgânica novamente, matéria mineral, volta a alimentar também o nosso solo. Então, falando da água, se você percebe que tem a necessidade da propriedade de um cristal, ou se você tem vontade de usar essa energia no seu corpo, você pode identificar o cristal que você precisa, colocar num copinho com água, de noite, por exemplo, e de manhã, ao acordar, você bebe essa água. Depois de algumas horas de sono, principalmente no processo da digestão, o nosso corpo tem uma eliminação de toxinas, o nosso corpo está com o metabolismo um pouquinho mais lento, porque vem do sono. Quando você toma água de cristal logo que você acorda, o seu metabolismo já procura colocar aquela substância no lugar do seu corpo energético, onde aquela energia é mais necessária. A gente vai beber a água, mas o nosso corpo faz a seleção natural de que órgão, de que sistema, aonde essa água vai atuar como remédio. Então, a maneira de fazer é realmente muito simples. Uma vez que identifiquei qual é o cristal que eu preciso, qual é a energia que eu quero trazer para mim, eu pego esse cristal, lavo apenas com água e sabão neutro e coloco num copinho de água à noite e tomo no dia seguinte ao acordar. A minha sugestão é que seja em jejum, mas se você tiver dificuldade de beber água em jejum, não tem problema. Você faz o seu café da manhã e depois você toma a sua água de cristal. Faça isso por 21 dias. E esse 21 dias, ele não é mágico, não é místico, não é cabalístico. A medicina chinesa nos ensina que num processo de cura, nos 7 primeiros dias, o nosso corpo está buscando realmente identificar, trazer o bem-estar. No segundo ciclo de 7 dias, o nosso corpo está identificando a doença para efetivamente alcançar a cura. E nos 7 dias seguintes, nós estamos fazendo uma mudança de padrão energético para aquilo que causou a doença ou a própria doença não encontrem terreno para voltar. Esses 21 dias são, então, para que a gente identifique a doença, possa curar a doença e possa mudar o nosso padrão energético para não ser mais uma boa passagem, uma boa cama
para que a gente não seja mais atrativo para aquela doença que estava nos afligindo, seja ela física, mental, emocional, energética, não importa, ok? E aí eu quero deixar para vocês algumas dicas aqui de cristais para determinados fins. Então eu penso que o primeiro cristal que muitos de nós podemos precisar no nosso dia a dia é o citrino. O citrino é um cristal que, além de nos ajudar na nossa conexão com a Terra, né, manter a nossa conexão com o planeta, com a prosperidade, com a abundância, o citrino tem, para mim, uma propriedade que é das maiores. O citrino é um grande digestivo emocional. Então, o citrino é aquele cristal que vai ajudar a gente a digerir as nossas emoções. Um exemplo, quando o seu copo está muito cheio e a gente diz assim, aquilo que aconteceu foi a gota d'água. Vamos digerindo essas emoções para que o nosso copo nunca transborde. Então a água de citrino é extremamente recomendada para isso. Mantém o nosso brilho pessoal, mantém a nossa ligação com o planeta Terra e, acima de tudo, nos auxilia no processo de digestão emocional. Um outro cristal, por exemplo, ametista. Ametista é um cristal que é excelente para os processos de ansiedade e também de irritabilidade. Se fala muito da ametista como sendo um cristal extremamente espiritual, e eu costumo nas minhas aulas fazer uma alusão diferente a isso. Nós conseguimos e conquistamos elevação espiritual se nós estamos em paz, em tranquilidade, sem irritabilidade, sem ansiedade. Essa, para mim, é a primeira propriedade da ametista. Então, se você está muito ansioso, muito irritado, se tem muita pressa, a ametista, a água de ametista vai te ajudar. É uma água que realmente é muito, muito boa, ok? Vamos falar também do quartzo verde. O quartzo verde é o remédio dos cristais. O quartzo verde tem o poder de equilibrar os nossos sistemas. Então, ele é recomendado para quando há uma doença física, para quando a gente está se restabelecendo de uma doença, para preparar o nosso corpo, para fortalecer o nosso corpo em caso de cirurgias. É muito, muito, muito equilibrador o quartzo verde. Quando eu recomendo a água de quartzo verde, eu sugiro aqui que vocês usem o quartzo verde junto com o quartzo cristal, que é aquele transparente. Coloque os dois juntos no seu copinho d'água e beba no dia seguinte para recuperar a sua saúde, para preparar o seu corpo para alguma cirurgia. Quando você está debilitado de alguma maneira, o quartzo cristal ele vai agir como um filtro para que o seu corpo absorva gota por gota a propriedade daquele cristal. Sem responder, acabei comentando aqui agora a pergunta da Cristina, posso colocar mais de um cristal na mesma água? Para que isso seja possível, nós precisamos conhecer a propriedade dos cristais, porque como cada um tem uma particularidade, às vezes quando a gente soma essas energias, ao invés de se integrarem, elas se separam, ok? Então, para isso, precisa conhecer um pouquinho a propriedade do cristal e também a estrutura molecular dele, ok? Um outro cristal que eu também gosto muito de trabalhar é o quartzo azul. O quartzo azul acalma a nossa mente. O quartzo azul ajuda a gente a conectar o coração com o pensamento. Então, se você está extremamente racional
ou extremamente emocional, seria bom equilibrar isso. Então, o quartzo azul vai nos ajudar nisso. Também com o quartzo cristal na mesma água. Então, o quartzo azul vai acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração e ajudar a conectar os dois. E aí a gente pode fazer a água com o quartzo cristal e com o quartzo azul. E pode beber todos os dias naquele ciclo de 21 dias. Uma coisa importante, a terapia da água cristalina é uma terapia como outra qualquer. É realmente um processo terapêutico. E o nosso corpo é tão inteligente que nós vamos perceber, nós vamos saber quando não precisamos mais daquela água. Como que isso acontece? Quando a gente coloca um cristal na água, a água tem gosto apenas de água. Nós vamos beber e não vamos sentir nada. Nós vamos simplesmente beber a água como se fosse uma água que acabamos de tirar da garrafa. Quando o nosso corpo não precisar mais dessa água, nós vamos perceber na nossa boca um gosto diferente. A brincadeira que eu faço é a seguinte: quando você beber a água e a água tiver gosto de pedra, tiver um sabor diferente, é porque o seu corpo já absorveu tudo o que ele precisava. E aí a gente interrompe o tratamento, espera uma semana e pode iniciar uma nova fase, um novo tratamento, uma nova possibilidade energética para nós. Um outro cristal que eu gosto muito, até não é um único cristal, uma combinação muito importante que ajuda a gente a fortalecer o nosso sistema imunológico, é uma água cristalina composta de uma ametista com uma unaquita. A unaquita é um cristal que mescla o verde e o rosa, trabalha a nível de coração também, tanto na parte emocional quanto na parte física. Quando a gente junta essa energia com a energia da ametista, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Então, a gente pode usar no dia a dia essa água como prevenção de gripes, resfriados. Para quem realmente reclama que está sempre com alguma doença, alguma enfermidade, essa água é fortalecedora, é realmente incrível. Deixa eu ver mais uma água que seja uma água simples para o dia a dia. Água de esmeralda. Água de esmeralda não pode ser usada, a esmeralda não pode ser usada sozinha, tá bem? A esmeralda é um cristal em estrias, que tem um outro potencial energético mais profundo do que esses cristais que eu falei até agora. Mas se você sofre de angústia, se você se sente infeliz, se parece que essa vida que você está vivendo não é para você, se você se sente deslocado e desconectado da vida que você está vivendo, faça água de esmeralda com citrino e vá bebendo, e a angústia vai ficando cada vez mais longe. Você vai tendo uma sensação de plenitude, de mais satisfação, e se em algum momento você achar que não está feliz, você vai se sentir ainda melhor, vai sorrir sem nem saber por que está sorrindo, tá? A água de esmeralda é sensacional, mas ela deve ser acompanhada de um outro cristal para equilibrar. Então, nós vamos equilibrar nesse caso com o citrino. O Cícero me pergunta se tem algum cristal indicado para quem está passando por tratamento de quimioterapia ou de radioterapia. Tem sim, Cícero, na linha das águas. Eu recomendo para esses processos o quartzo verde junto com o quartzo fumê, que é um quartzo um pouquinho acinzentado, tá bem?
Então, quartzo verde com quartzo fumê, para ajudar a gente a amenizar um pouco os efeitos colaterais da quimioterapia, ok? Eu tinha visto que a Ana... Ah, tá aqui. Não. A Carol Pock tinha me comentado alguma coisa aqui, mas eu não consigo acessar. Então, se Carol tiver aí ainda e quiser me escrever novamente, não estou conseguindo acessar a sua pergunta ou a sua informação. Eu vi que entrou, mas não consigo ver agora, tá bem? Então, gente, se vocês estiverem aí e quiserem conversar comigo, perguntar, podem perguntar. Eu tenho aqui Maria da Luz, alguma recomendação para anemia aguda? Sim. Jaspe sanguíneo, é um cristal chamado jaspe sanguíneo ou heliotrópio, mas ele não pode ser usado sozinho. Então, a gente vai usar o jaspe sanguíneo com o quartzo cristal na mesma água, ok? Tem que ser junto, porque ele é muito forte, ok? Mariana, para vasculopatia, eu te diria que nós temos que melhorar a circulação, tanto física quanto energética. Então, num primeiro momento, eu faria citrino com quartzo cristal, pelo menos durante uma semana, para depois nós podermos trabalhar com um estímulo da circulação. E aí eu prefiro que isso seja tratado até em seguida, tá bem? Eu fico disponível para vocês me perguntarem. Alguém me perguntou aqui anemia, vasculopatia. Qual o tamanho desses cristais? Suzane, um cristal comum, um cristalzinho pequeno. Os cristais são muito interessantes. A energia mãe do cristal é a mesma no cristal que tem o tamanho de uma bolinha do que o cristal que é desse tamanho. A energia mãe é a mesma. O nível de saturação é que é maior. Então, para água de cristal, para água cristalina, eu recomendo cristalzinhos assim de, no máximo, 2 centímetros, para que a quantidade da mineralização seja possível de absorver o nosso corpo. Senão, o nosso corpo não consegue absorver tudo, ok? Deise, para dores articulares, se é realmente uma dor nas articulações, eu sugiro hematita, ok? Mas como a dor ela é física, eu até acho que não trataremos com a água. Podem pegar um cristal de hematita e colocar nos lugares onde dói. É melhor assim, em termos gerais. Ana Cláudia, dor de cabeça e enxaqueca. Temos várias questões aqui, tá bem? Mas num primeiro momento, num momento imediato, quartzo azul com citrino. É uma água que você pode fazer uso todos os dias até por volta das 6 horas da tarde. Não precisa tomar em jejum. Tome pelo menos 2 horas antes de ir dormir, porque o citrino ele vai procurar digerir a causa das dores e o quartzo azul vai acalmar o sistema mental. Então não deve ser tomado muito próximo da hora de dormir, ok? Marcela, sua pergunta deve ser algum cristal para a glicose alta, né? E não para insulina. Existe sim uma maneira de equilibrar um pouco o processo da diabetes, mas é um trabalho lento. Diabetes é uma doença crônica, a água de cristal vai ter que ser tomada diariamente por muito tempo, não é assim tão rápido. Pode começar com citrino com ametista na água, ok? Ana Luísa, tratamento de nervo ciático. O nervo ciático é uma inflamação crônica, ok? Como toda doença crônica, tem que ser tratada de forma diária
e também mais lenta. Podemos trabalhar o nervo ciático também com jaspe sanguíneo, mas jaspe sanguíneo com citrino. Vai trabalhar também toda essa parte de nervos, nervos que atrofiam, nervos que ficam retesados, ok? Depressão com bipolaridade. Temos coisas muito profundas por trás dessa pergunta, ok? De qualquer maneira, água de ametista com citrino vai começar a amenizar isso. Cristal para coluna. Para coluna vertebral, nós não temos uma água que seja 100% eficaz, ok? Então, Flávia, você que perguntou para a coluna, o que você pode fazer é pegar um cristal de ônix e colocar na base da coluna, bem no iniciozinho ali na lombar, pode prender com um esparadrapo, se for o caso, e deixar 20 minutinhos todos os dias por uma semana. No final dessa uma semana, você fica uma semana sem fazer a terapia e volta a fazer, ok? Esse cristal vai produzir, vai estimular um alinhamento da coluna vertebral e é possível que as dores comecem a regredir, tá bem? Combinação de cristais para ansiedade, juntos ametista com citrino, é realmente o melhor para começar, tá bem? Também a fibromialgia é uma somatização de dores no corpo. Uma água que faz muita diferença para fibromialgia é a água da labradorita com quartzo cristal. A labradorita é um cristal que cura as feridas da alma. Na minha visão, na minha prática terapêutica, está totalmente ligado à parte das dores, onde tudo dói, dói aqui, dói ali, e a gente não sabe por quê, ok? Então, pessoal, o que eu queria hoje realmente era abrir novas portas da cristaloterapia para todo mundo, para que a gente possa perceber que a gente pode usar a cristaloterapia no nosso dia a dia, ok? É uma ciência, eu diria que é mais gostoso tomar uma água de cristal do que tomar um remédio. Então, vamos pensar sobre isso, ok? Mariana, quando um cristal quebra, ele deve ser devolvido à natureza. Simplesmente use um outro novo. E, pessoal, tem uma outra coisa importante também. Esses cristais, a maioria desses cristais que eu falei nessa live de hoje, tem preços muito acessíveis. Procurem um lugar de boa procedência para comprar, porque nem sempre a gente conhece os cristais. Então, no Rio de Janeiro, o que eu recomendo para vocês é o Shopping dos Cristais, em São Cristóvão. Se você não está no Rio de Janeiro e quiser comprar pelo site, é 100% confiável, ok? Eu, Márcia, particularmente, só compro cristais no Shopping dos Cristais, eles são os meus fornecedores. Então, a gente sempre indica um lugar